gente pode se perguntar também o que é o amor incondicional. Bom, normalmente esse termo é utilizado para denominar o amor de uma mãe pelo filho, ou enfim, de pais pelos filhos, né? O amor incondicional, por um lado, isso pode denominar simplesmente uma idealização, um ideal, e talvez mais do que um ideal, né? Ao ser uma idealização algo irreal e algo também que de alguma forma retorna, se for irreal ou muito idealizado, como uma cobrança para mães, talvez sobretudo, mas para pais de uma maneira geral, né? Mas a gente pode também pensar o amor incondicional, isto é, né, sem condições, como um sentimento que é como se fosse assim, um chão para as variações relacionais, de momento, de humor, enfim, de agradar, não agradar, de se contrariar ou não. E aí, nesse sentido, eu acho que é possível pensar um amor incondicional sem ser uma idealização, não? Digamos, um pai, uma mãe que ama incondicionalmente um filho, não que isso aconteça sempre, mas digamos, né, de alguma maneira ou em geral. Isso quer dizer que o convívio pode até, num certo momento, estar sendo mais difícil, ou o filho crescendo, isso, enfim, vai morar sozinho, ou de algum modo existe uma briga, etc, etc. Né? Mas o amor incondicional, ele pode existir no sentido de que, mesmo com vicissitudes, né, ou desavenças ou desencontros, o amor permanece. Nesse amor de pais pelos filhos, muitas vezes há dois tipos de confusão que vale a pena sublinhar. Um seria pensar como não só eu amo incondicionalmente meu filho, como eu devo, né, amar incondicionalmente meu filho, isso gerar uma culpa de falha, uma culpa de falhar, enfim, né, uma culpa prévia, difusa, e acabar levando a uma permissividade no sentido de, assim, eu gostaria, no fundo, consciente ou inconscientemente, que o meu filho não tivesse nenhuma dor, não sofresse nenhuma contrariedade. Obviamente isso é impossível, a vida envolve dor e contrariedade, né? Então, o muito mais importante nesse amor de pais por filhos é justamente contribuir para que ele se sinta fortalecido e amado, para que ele possa suportar as dores, não se abater pelas dores, não transformar a dor em sofrimento psíquico. E às vezes, que seja com a melhor das intenções, mas certamente com um medo muito grande de falhar e um sentimento de culpa difuso, os pais desejam que o filho não sinta dor. Isso é impossível, dentro da ideia de não sentir sofrimento, mas são duas coisas distintas. E acabem sendo muito permissivos, não conseguindo e achando ou não querendo, enfim, contrariar o filho. Só que essa não contrariedade pode, isso sim, gerar muita insegurança para esse filho, que é como se fosse uma promessa de que o pai ou a mãe, enfim, poderia garantir para o filho uma vida sem dores. Como isso é impossível, ao contrário, o efeito reverso seria que pequenas dores seriam vivenciadas pela criança, né, como muito insuportáveis, quando, no entanto, seriam pequenas, né, digamos. Então, para que a criança, né, para que nossos filhos se sintam fortes para lidar com as vicissitudes e as dores, é muito importante que exista esse amor que confia na própria potência, na potência do filho. O outro errinho, enfim, a outra confusão que eu tinha mencionado, vai, no certo sentido, na direção oposta. Muitas vezes, mães e pais que sentem ou que pensam assim, o amor que eu sinto pelo meu filho é incondicional. Logo, aí viria, né, a ideia inadequada, se a gente usa os termos de Spinoza, logo eu não preciso pensar neles. Porque o que for melhor para mim, por extensão, vai ser melhor para eles. Então eu tenho que pensar em mim, nas minhas decisões, etc., no que é melhor para mim, no que é melhor, a princípio, digamos, para a família, ou mesmo para mim mesmo, como pessoa e tudo, e o meu filho vai a reboque, sem essa atenção, a partir de uma ideia de que, assim, não, eu o amo incondicionalmente, tudo que eu faço para mim é para ele, sendo que muitas vezes então eu vou fazer para mim, que automaticamente vai ser para ele. E não é assim, não é assim, né? Quer dizer, então, muitas vezes
por incrível que pareça, a negligência com os filhos vem também dessa ideia de um amor incondicional por pais em relação aos filhos, né? Se a gente pensa na ideia de um amor incondicional numa relação amorosa estrito senso, né, entre duas pessoas, aí eu diria que muito provavelmente a carga de idealização do que seja um amor incondicional, ou que uma pessoa ou outra, talvez as duas, né, tenham como ideal idealizado, introjetado, como se fosse um dever de um amor incondicional, ou que só o verdadeiro amor seria incondicional, ou que o verdadeiro amor teria que ser incondicional para ser verdadeiro, né? Bom, a princípio é uma ideia complicada, né? Porque se a gente pensar assim, amo uma outra pessoa incondicionalmente, num sentido mais saudável, psicamente mais saudável, de afetos ativos, usando os termos de Spinoza, isso é possível, sim, amo incondicionalmente. Isto é, mesmo se a relação se tornar inviável, ou mesmo que a relação ou atitude do outro despertem em mim tristeza, ou raiva, incômodo, etc., mesmo assim eu continuo com um sentimento de amá-lo do jeito que ele é e acontecendo o que acontecer. Ok, isso é possível. Eu entendo, imagino que na maior parte das vezes, quando a pessoa se propõe a ter um amor incondicional, e que eu estou associando, né, a uma idealização excessiva, é que me parece que esse termo é usado num sentido quase que oposto a esse que eu acabei de descrever, que seria, não importa o que o outro faça e os afetos que ele desperte em mim, eu vou negar ou as ações ou os afetos despertados, né? Os afetos ruins que foram despertados em mim. Como se fosse uma obrigação de só se afetar bem na relação. Isso é impossível. Quando a gente pensa certos amores muito passionais, de muita entrega, isso fica claro, porque essa ideia, nesses casos, né, em particular, de uma entrega absoluta, em geral elas vêm dentro de uma idealização muito forte. E aí não é exatamente que esse amor esteja sendo incondicional, é que existe um ideal de amor incondicional que certamente atrapalha, inclusive, a relação real entre duas pessoas com as suas características, né? E a origem dessa proposta, desse ideal idealizado, reforçado, muito provavelmente, se a gente investigar, né, e é bom que investigue, está ligado a uma ideia, ainda que inconsciente, de quem está se propondo a isso, de que o amor, para ser amor, ele não pode ter falhas. E então, paradoxalmente, seria o oposto do incondicional. Existe uma condição, que o amor não pode ter falhas. Então, ao ser incondicional, na verdade não está sendo, né, ao se propor ser incondicional, o que se estaria propondo, ou se estaria predisposto a não enxergar as falhas ou não aceitar as falhas, para permanecer nessa idealização de um amor sempre bom e só bom, o que é impossível, né? E nesse sentido é o contrário, né, da não condição, como eu falei no início, que se a gente pensar de uma forma saudável seria entender ou aceitar não só as falhas dos outros e as nossas próprias, como aceitar que os afetos não sejam bons nesses momentos.